Olá, seja bem-vinda ou seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marcelo e hoje eu preparei um vídeo muito legal para você entender como que os preços dos títulos públicos são afetados pela variação da taxa de juros. Preparei uma planilha muito simples para você conseguir entender como que funciona essa dinâmica. A taxa de juros subiu, o que acontece com o meu título que eu já tinha comprado no passado? Vale a pena agora eu investir no título? Eu estou achando que a taxa de juros está muito alta e eu acho que a taxa de juros vai cair. Eu compro o título ou não compro? Fica comigo até o final para você entender como essa dinâmica funciona, tá bom? Primeiro vamos entender aqui um conceito de matemática financeira, tá? Então, como que funciona a precificação dos ativos financeiros considerando a rentabilidade e o tempo, tá? Então, quando a gente fala de rentabilidade, a gente está falando de taxa de juros, né? Então, aqui, fazendo parte da equação, está a taxa, e essa taxa de juros está relacionada ao tempo. Então, geralmente a gente fala 10% ao ano. Eu não posso falar simplesmente, esse título me rende 10%. Tá, ele vai me render 10% em um dia, em um mês, em um ano. Então, o fator tempo está intimamente ligado. Então, nós temos que o valor futuro de um título, ele é igual ao valor presente mais uma taxa elevado ao tempo. Então, se a gente fizer aqui no Excel, por exemplo, né? Então, o valor futuro de um título, eu vou ter, vamos supor que o título hoje seja R$ 300. Então, eu tenho R$ 300 vezes, aí eu vou botar aqui 1 mais a taxa para poder fazer o fator. Vamos supor que a taxa seja 10% ao ano, né? Elevado a um ano, porque eu quero saber quanto que esse título vai me render daqui a um ano, ou vai estar valendo daqui a um ano. Então, vou fazer elevado a 1. Então, ele estará valendo R$ 330, 10% em um ano. Se for um período de 2 anos, ele vai estar valendo R$ 363, por conta da força dos juros compostos. Também tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico o poder dos juros compostos. Vale muito a pena você conferir. Então, se a gente pegar essa mesma equação aqui e inverter, né? Então, vamos mexer com essa equação. Eu vou isolar aqui o valor presente, né? E aí eu vou pegar toda essa parcela aqui que está multiplicando o valor presente e vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, só um algebrismo aqui. Então, a gente tem que o valor presente, deixa eu apagar aqui um pouco, é igual ao valor futuro dividido por essa parcela aqui da equação. Então, é exatamente assim que os títulos do Tesouro são prefixados. Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário 1 em que você está fazendo a compra de um título prefixado. E esse título, como eu disse, tem valor futuro de R$ 1.000. Na data de vencimento, você vai receber R$ 1.000. A taxa de juros combinada é de 15% ao ano. E vamos supor que o tempo, né, daqui até o vencimento seja de 7 anos. Então, aplicando aqui a equação, né, que você pode ver aqui na barra de fórmulas, que é exatamente isso daqui, ó, que é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo, nós vamos ter que o valor presente do título é R$ 375,94, ou seja, esse é o preço unitário no momento da sua compra. Agora vamos para o cenário 2, o mesmo título. Então você vai ter que lá na data combinada do vencimento, você vai ter os R$ 1.000. Vamos supor que a taxa se manteve a mesma, mas agora esse título está muito próximo do vencimento. Então, agora, vamos supor, faltam apenas 2 anos para o vencimento. Veja que o preço unitário do título agora é de R$ 756, tá? A pessoa que comprar esse título faltando 2 anos para o vencimento, ela vai pagar R$ 765,14. Então, você que comprou a 375 e segurou ele por 5 anos e vendeu nessa data com a mesma taxa de juros, lembrando que não mexemos na taxa de juros, agora você vai vender ele por R$ 756,14 e você teve a mesma rentabilidade de 15% ao ano durante 5 anos que você ficou com o título. Se você segurasse até o vencimento, você iria pegar R$ 1.000, mas como você vendeu ele antes, faltando 2 anos para o vencimento,
a mesma taxa de juros, você está recebendo R$ 756 reais. Por quê? Porque a pessoa que pagar R$ 756 reais, em 2 anos, ela vai receber R$ 1.000 na data de vencimento. Quer ver? É só a gente fazer a prova real. Vamos aplicar na nossa fórmula que eu fiz aqui no Excel, né, esses valores aqui que a gente colocou. Então, por exemplo, aqui, ao invés de o valor presente ser R$ 300 reais, eu vou apontar aqui na célula, vai ser R$ 756,14. A taxa vai deixar de ser 10% e o prazo continua aqui 2 anos. Eu vou só para manter a coerência apontar aqui para a fórmula. Tá, ó, viu? A mágica aconteceu. Se a pessoa paga R$ 756,14, no vencimento ela vai ter os 1.000 combinado. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui para 7 anos, tá? Então, por enquanto aqui estamos num cenário igual. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Agora é que é o pulo do gato. Então, a taxa de juros que você contratou no seu título foi 15% ao ano. Mas vamos supor que daqui a um mês, né, ou no mesmo dia, tá? Vou exagerar esse cenário. Você comprou esse título e o governo estava prometendo pagar 15% ao ano. Quando chegou no final do dia, teve reunião do Copom, mudou todas as condições de mercado e agora o que o governo falou? Não, a taxa de juros passou para 20% ao ano e agora eu vou ofertar os títulos pré-fixados com esse vencimento, né, em 7 anos por 20% ao ano. Essa vai ser a taxa. Se eu colocar aqui no cenário 2, 20%, veja o que acontece com o valor do seu título. O preço unitário saiu de R$ 375,94 e passou automaticamente para R$ 279,08. Tá? Porque agora a taxa de juro atual de 20%, a pessoa precisa pagar R$ 279,08 para ficar por 7 anos, ter essa rentabilidade de 20% e receber os mesmos R$ 1.000. Tanto que a fórmula que eu deixei aqui ativa, né, ela prova isso, que comprando a 279 em 7 anos, a pessoa vai ter os R$ 1.000. Então é por isso que os títulos pré-fixados e os híbridos, eles podem oferecer perda se você sai antes do vencimento, tá? Então, se nesse cenário, você comprou aqui por 375, passou 2 anos, né? E aí faltam 5 anos para o vencimento do título. Se a taxa de juros se mantivesse a mesma, seu título estaria com preço de R$ 497. Mas com uma taxa de juros mais alta, o seu título agora está valendo R$ 401 no mercado secundário. Então, se você vender ele, você vai ter uma perda de 19% e uma perda de R$ 95. Agora, o contrário também acontece. Se a expectativa de juros é cair, então se o governo decide cair a taxa de juros passando, por exemplo, para 10%, né, você tem uma valorização no seu título. E aí você vai ganhar no mercado secundário. Então, títulos pré-fixados são muito bons para fazer especulação ou para você manter o seu ganho durante o tempo. Então, assim, cara, a taxa de juros hoje está 14,25% ao ano. Quero segurar essa taxa por 7 anos. Então, você compra um pré-fixado e aí você não vai se preocupar. Se a taxa subir ou se a taxa cair, você vai ter essa rentabilidade. Se a taxa cair, você pode ter um ganho na valorização do seu título. Se a taxa subir, você pode ter uma perda. Então, fique bastante atento em relação a essas flutuações de mercado, tá bom? Então, só recapitulando aqui, presta bastante atenção. Lembrando que quando a gente aumenta aqui o denominador, né, o valor do denominador, a gente tem aqui que o resultado dessa fração ela vai diminuir, né? E o oposto também acontece. Então, assim, aumentou a taxa de juros, né? Ou aumentou o tempo, isso são 2 fatores que vão fazer o preço cair, tá? Por outro lado, se a taxa cair ou o tempo reduzir, né, conforme mais próximo a gente está do vencimento do título, o que vai acontecer aqui do outro lado? O valor vai subir. Então, essa é a dinâmica. Então, pense o seguinte, cara, contratei um pré-fixado a 15%. O governo reduziu a taxa de juros,
o preço do meu título valorizou. Porque agora é uma oportunidade. Vamos supor, se a pessoa quer uma rentabilidade de 15% ao ano, ela vai ter que pagar mais caro, porque hoje o governo está oferecendo a 10% ao ano, tá bom? Então essa é a dinâmica, assim, de um modo bem simples, como a taxa de juros afeta o preço de um título, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o seu like, isso é muito importante para mim, especialmente um canal que está começando. Se inscreva também e ative as notificações, porque toda semana vem conteúdo desse jeito para você ficar mais informado e fazer os seus investimentos de modo consciente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.